E aí, torcedor bicolor, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. A gente está falando do nosso pós-jogo, né? Terminou agora há pouco no estádio da Curuzu, Paysandu 0, Vila Nova 1. Paysandu mais uma vez aí pipoca no jogo chave, né? Que poderia ter tirado ele aí da zona do rebaixamento. Deixa seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, ativa o sininho para as notificações, né? E compartilha, né? Compartilha o vídeo com seus amigos, com seus familiares que torcem para o Paysandu ou torcem para outros times também, não tem problema, tá? Vamos comentar aqui sobre esse jogo, né? Vamos comentar o que aconteceu de ruim, de bom, né? Se é que tem algo para dizer que aconteceu de bom nessa partida vexatória do Paysandu pela Série B na 21ª rodada, tá? Então depois da vinheta a gente está de volta aí, ok? Ok, torcedor bicolor, estamos de volta, estamos juntos, né? Vamos comentar aqui, né, cara, essa derrota, né? Primeiro a gente vai começar aí, derrota essa vergonhosa, cara, uma derrota vergonhosa. O Paysandu tá pedindo para ser rebaixado, né? A gente não vai jogar toalha porque a gente é torcedor, a gente tem muitas rodadas pela frente. Só que hoje eu desisto do acesso. Acesso para mim não é mais uma realidade. Já estava difícil. Com essa derrota pro Vila Nova, a nossa realidade é brigar para não cair mesmo, tá? É brigar para se manter na Série B, né? Vamos lutar até o final do campeonato, até as últimas rodadas aí para tentar ficar na Série B. Porque se tá ruim na Série B, meus amigos, torcedor bicolor, vou te falar uma verdade. Se tá ruim na Série B, não queira ir para a Série C, queridos. Não queira ir para a Série C, porque vai ser muito pior para o Paysandu a Série C, ok? Então, assim, vamos lá. O Paysandu entrou para essa partida com Gabriel Mesquita, tá? Luan Freitas na lateral, para mim o primeiro erro do nosso treinador. Uma hora isso ia dar errado, tá? Uma hora ia dar errado isso aí. Thalisson como primeiro zagueiro, né? O segundo zagueiro Joaquim Novídio, né? E o Heverson na lateral esquerda, né? O meio-campo ele entrou com Leandro Vilela, né? Ronaldo Henrique e Denner, tá? Depois ele substituiu o Denner pelo André, tá? E substituiu também o Ronaldo Henrique, né? Mas depois eu vou dar essas substituições para vocês ao pé da letra, tudinho, tá? Primeiro vamos tentar aqui, né? Vamos tentar aqui comentar logo essa partida, depois a gente complementa essa escalação, essas substituições, tá? Eu vou fechar a escalação, pelo menos aqui entrou em campo, e depois a gente comenta as substituições. Quero falar de duas aqui, tá? Então o meio-campo, repetindo, ele entrou com Leandro Vilela, entrou com Ronaldo Henrique e Denner. Na ponta direita ele veio com Marlon, na ponta esquerda o Garcês e na frente, né, lá como centroavante, camisa 9, o Diogo Oliveira, tá? Entrou com um time que a gente queria, não é o meu time 100%, eu entraria logo com o Edilson, né? Se eu fosse o treinador do Paysandu, há 2, 3 rodadas eu venho falando isso, coloca o Edilson, né? E também ele também vinha entrando com o Brian, né? E o Brian vinha dando conta do recado, ele vinha segurando ali, né? Mas hoje eu acho que ele, como eu falei para vocês no meu pré-jogo, eu acho que quando ele coloca o Luan Freitas na lateral, ele faz aquilo. Ele quando tá sem a bola, né? Ele cria uma trinca. Ele coloca o Luan desce para primeiro zagueiro, o Thalisson fica no meio que na sobra, e o
Joaquim no vídeo fica nas costas protegendo o Heverson, que o Heverson apoia muito. Eu acho que é isso que ele gosta, quando ele coloca o Luan Freitas aqui na lateral direita. Eu não concordo, tá? Eu não concordo com esse movimento. Ele é interessante, mas para mim não estava dando certo. Ele estava tendo largura. Ele estava virando o jogo ou empatando o jogo quando ele mexia, que ele tirava esse sistema, que ele desfazia esse sistema, o Paysandu melhorava, o Paysandu ia lá e empatava o jogo. Mas também tomava gol. Então, para mim, não estava funcionando. Então, o que eu faria se eu fosse técnico do Paysandu? E eu acho que ele tem que fazer isso o mais rápido possível. Ele tem que fazer isso, tá? Ele tem que fazer isso o mais rápido possível, torcedor. Senão, a gente, além de não brigar mais por acesso, porque eu desisto do acesso hoje, quero deixar bem claro aqui. Para mim, o Paysandu não sobe mais. O Paysandu não sobe mais. Nem ganhando 50% dos jogos. A gente não sobe mais. Nossa briga, o nosso campeonato agora, para mim, da 21ª rodada até a 38ª rodada é para não cair. Eu espero estar errado. Eu espero estar errado. Mas com o cenário que nós temos hoje, nossa briga é contra o rebaixamento mesmo, tá? Eu tinha até a ideia de que a gente podia, lá pelo meados da 35ª, 36ª rodada, eu até era mais ousado em falar que o Paysandu podia ultrapassar o Remo no próximo repar. A gente não vai. A gente vai ganhar. Eu creio que a gente vai ganhar o repar. Porém, a gente vai brigar para não cair. A gente vai estar ali entre 17º, 16º, nessa gangorra aí, entre e sai da zona, né? Entre e sai da zona. Tá? Parece moleque solteiro de 18 anos, né? Que não sai da zona. Entra e sai da zona o tempo todo, né? Então, assim, quando ele foi mexer no time, né? Que ele resolveu mexer no time, que para mim demorou. Quem estava comigo vendo o jogo, falei, mexe no time, mexe no time. Só que a minha primeira mexida no time era tirar o Luan Freitas, certo? E colocar o Edilson, certo? Colocar o Edilson. Ah, mas e a zaga, né? E o terceiro homem de zaga, que ele estava usando o Luan ali para dar essa cobertura? Não precisa, você não quer ganhar o jogo? Um jogo dessa natureza, um jogo em que o Paysandu precisa vencer, tá? Um jogo que o Paysandu precisa vencer, perdido por 1, perdido por 100, é a mesma coisa. Então eu botaria o meu time para frente. Primeira mexida que eu faria era tirar o Luan Freitas e colocar né, o Edilson, tá? Primeira mexida seria logo essa. Segunda mexida, eu tiraria o Marlon e colocaria o Marcelinho. Eu tiraria o Marlon e colocaria o Marcelinho, tá? E dava uma oportunidade pro Edinho. Colocava ele para jogar no lugar do Garcês, que não estava jogando nada. O Garcês não jogou nada. E deixava por enquanto a nossa torre, o Diogo Oliveira lá na frente e ver se daria certo. Mas para isso, ele teria que mexer cedo, ali com 10 minutos do segundo tempo, né? Mexia ali com 10 minutos do segundo tempo. E não demorar toda essa eternidade para mexer e ainda mexer errado. Botou o Benítez, não entrou, não fez nada. Tirou o Heverson, botou o PK, não mudou a história do jogo. Não mudou a história do jogo. Mexeu no meio, tirando o Denner, trocando, fazendo uma permuta ali na substituição. Eu sei que ficou o Vini Faria numa ponta e o André, né? O André Lima no meio, né? Ele fez uma permuta naquela substituição, né? Eu tiro o atacante e coloco um meia. Aí fica 2 meia. Aí depois eu venho, tiro o meia, coloco um atacante, aí conserta, né? E foi isso que ele fez. Eu não faria isso. Pra mim, ele mexeu errado. Eu acho que ele mexeu no desespero quando ele fez essas substituições. Entendeu? E agora vamos falar do reflexo disso, né, cara? Vamos falar do reflexo disso. Por quê?
Porque o Paysandu, que tinha uma partida para vencer, não precisava golear, era só, a gente queria uma partida com um placar elástico, porque futebol é para comemorar. Futebol é para você comemorar a vitória do seu time. Mas para o Paysandu bastava 1-0. Vamos fazer o fácil, vamos fazer o simples, depois a gente vê o que a gente faz lá na frente, tá? Não foi o que aconteceu. O Paysandu parecia que queria fazer o 10º gol sem fazer o primeiro. E isso não existe no futebol. Isso não existe no futebol. O Paysandu começou o jogo sonolento, né? Aí quando teve aquele gol anulado, impedimento, eu pensei que o Paysandu ia se espertar. O Paysandu não se espertou, certo? O Paysandu não se espertou. Muito pelo contrário, eu não sei se o Paysandu achou que ele ia fazer um gol a qualquer momento. Eu não sei o que aconteceu, né? Sei que o Paysandu realizou uma das piores partidas do campeonato, na minha visão, né? Na minha visão, tá? O Paysandu não criou uma oportunidade de perigo que a gente dissesse assim, ufa, quase, se não fosse isso. Não existiu, cara. Não existiu. Para um jogo que tá valendo a vida e você ter mais de 10 escanteios e nenhum você cabecear no gol, tendo um jogador como o Diogo Oliveira no elenco, sabe? E ia Marlon, bate o escanteio Marlon, aí revezava com o Heverson. Às vezes o Marlon ia toda a bola parada era o Marlon, toda a bola parada era o Marlon, não deixava o Heverson bater, para mudar um pouco a forma de bater na bola. Eu acho que isso é comando técnico. O técnico tem que mandar também. O técnico tem que mandar no time. Você já bateu, deixa eu bater, troca, investe. Tá? Tá batendo com a perna esquerda, deixa vir outro para bater com a perna direita. Bora ver se a gente muda. Mas o Paysandu foi omisso. O Paysandu foi omisso nessa partida. Aí para acabar de completar no segundo tempo, se eu não me engano, aos 27 minutos do segundo tempo, o Paysandu toma o gol. Foi 27 ou 17, uma coisa assim. Eu sei que foi nesse meado de tempo aí. O Paysandu no contra-ataque, todo mundo olhando. Ninguém apertou o cara. Ninguém apertou o atacante do Vila Nova. Ele inverteu uma bola, pegou o João Vieira vindo de trás. Ele foi feliz em finalizar daquele jeito, de primeira. Foi feliz e fez o gol. Aí vem um momento do jogo que eu não concordo. Tá? Eu tenho certeza que o Vila Nova vai enfrentar novamente o Paysandu em algum campeonato por aí. João Vieira, eu vou te deixar um recado aqui. Você não precisa não comemorar gol contra o Paysandu. Porque o pior, quando tu podia fazer alguma coisa pelo Paysandu, tu não fizeste. Então você não precisa chegar na hora de fazer o gol e não comemorar. Você pode comemorar. Porque a maior hipocrisia do futebol, para mim, é esse jogador que vira as costas para um clube que lhe revelou para o futebol, e chega na hora de fazer um gol, faz o gol e não comemora. Ainda mais você, que ficou jogando chacota pro Paysandu depois que você saiu do Paysandu. Porque não aguentou a torcida falar mal de ti. O torcedor sabe de onde tu vieste e para onde tu foste. O torcedor viu o jogador que tu eras, o jogador famosíssimo que tu eras, a estrela que tu eras. Aí quando tu veio pro Paysandu, tu veio uma estrela, não foi? Tu já era o João Vieira que tu é hoje. Tu só fez uma caridade pro Paysandu de vir pro Paysandu. Jogaste aqui 3 temporadas. Você jogou no Paysandu, se eu não me engano, 3 temporadas. Certo? Aí tá lá, o jogador que tu era, o jogador que tu vieste. O jogador que você era quando você chegou no Paysandu.
Aí agora você faz um gol no Paysandu e você não quer comemorar, depois de tudo que tu falaste em rede social, na imprensa goiana, alfinetando o Paysandu, meu amigo, por mim você pode comemorar o seu gol, porque você vai passar e o Paysandu vai ficar. E o Paysandu vai ficar. O que você fez pelo Paysandu, tá feito pelo Paysandu. Mas olha para trás e vê o que o Paysandu fez por ti. E vê o que o Paysandu fez por ti. Você tinha que chegar na Curuzu e não comemorar se você tivesse saído daqui pela porta da frente. Tivesse saído daqui do Paysandu, pelo menos dizendo muito obrigado. Não renovou com o Paysandu, saiu de graça, ou seja, o Paysandu te fez conhecido, porque a gente é um clube de massa, Vila Nova não é. A gente é um clube de massa, o Vila Nova não é. Fizemos de você um jogador conhecido. E você, na hora de retribuir, pelo menos renovando para ser vendido, não. Você esperou o seu contrato acabar, você assinou um pré-contrato e saiu do Paysandu. Você não precisa ter essa atitude de não comemorar. Isso não melhora em nada a condição do Paysandu. E também não demonstra que tu tem respeito, não. Isso para mim é uma hipocrisia. É uma hipocrisia. Tá? Então, continuando aqui, o Paysandu, depois que toma um gol, né, a famosa lei do ex, isso também já aconteceu a nosso favor. Isso já aconteceu a nosso favor. Quem não lembra o jogo contra o Coritiba, certo? Que tanto o Garcês quanto o Diogo Oliveira já jogaram no Coritiba e fizeram gols pelo Paysandu contra o Coritiba. Então isso já nos ajudou e agora está nos prejudicando. É aquele famoso ditado, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Certo? Quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Todos esses ditados aí a gente pode utilizar numa situação dessa. E a lei do ex, ele fez o gol. Mas aqui a gente não está criticando o Vila Nova. O Vila Nova veio para fazer o papel dele. O João Vieira fez o gol. Né? A gente está aqui para criticar a partida péssima que o Paysandu fez. Aí depois vem na coletiva o Claudinei, né? Inventar um monte de desculpa. Se não vier bater no presidente, o presidente bate nele. Na verdade, ele bate no presidente, o presidente nos jogadores. Os jogadores, sei lá, no gramado. Os jogadores na... Isso aí, eu não estou dizendo que o gramado da Cruz é ruim, não. Eu estou dizendo que eles tendem a jogar a culpa em alguma coisa, né? Tomara que o Roger tenha pagado o salário deles. Porque senão, está arriscado se instalar uma outra crise dizendo que o Paysandu está devendo salário. Né? Mas enfim. Então, assim, galera. O Paysandu nadou, morreu na praia. Um verdadeiro time de pipoqueiros, né? O Paysandu pipocou, o Paysandu se acovardou, o Paysandu ficou com medo de vencer. O Paysandu está com síndrome de patinho feio. Aquele clube, ou aquele ser, ou aquela pessoa, né? Aquela entidade que quando vai subir de patamar, ela não sabe se comportar. Ela não sabe, né, se portar diante de uma situação de mudança. É isso que está acontecendo com o Paysandu. O Paysandu já reparou, torcedor bicolor? Você já reparou que toda vez que o Paysandu vai sair da zona, o Paysandu pipoca? Tu já reparou isso? Toda vez que o Paysandu tem a oportunidade de sair dessa maldita zona do rebaixamento, o Paysandu pipoca, torcedor. O Paysandu hoje, ele proporcionou ao seu torcedor uma das maiores vergonhas dos últimos anos. O jogo de hoje foi uma vergonha maior até do que ser rebaixado. Porque é nesses jogos, é perdendo esse tipo de partida, que lá na frente um time cai.
Um campeonato como é a Série B, você não cai lá na 35ª rodada quando sacramenta o teu rebaixamento. Você não cai lá. Você cai aqui, nesse tipo de partida. Quando você tem a faca e o queijo na mão para sair da zona do rebaixamento, e aí você chega lá e pipoca. Aí, torcedor, eu tenho um recado para te dar agora, né? Eu sou obrigado a pedir o seu like para que todas essas palavras que eu estou dizendo aqui cheguem até a diretoria, cheguem até o Claudinei, cheguem até os nossos atacantes, jogadores de meio campo, nossos laterais e zagueiros, nossos goleiros, para ver o quanto eles causam mal ao seu torcedor quando eles têm a oportunidade. Eu sei, pessoal, aqui ninguém é criança. Todo mundo sabe aqui que um time de futebol ganha, um time de futebol perde, um time de futebol empata. Esses resultados, eles são do esporte. A diferença é como vem esses resultados. A diferença é como esse resultado vem. Quando a gente se depara com um time que precisa vencer e chega na hora não consegue desempenhar um bom futebol, sabe? Chega na hora não chuta no gol. Aí a gente pensa no treinador, poxa, mexe no time, mexe no time. O cara não mexe no time. Quando mexe, mexe errado. Eu não sei o que passou na cabeça dele, botar 2 centroavantes. Os caras vão brigar pelo mesmo espaço. Ele chegou uma hora, colocou o Índio de Madeira lá, junto com o Diogo. Aí eu não sei qual é a intenção dele. Os dois vão se chocar no alto ali por conta de cruzamento. Mas não chegou também. Não teve cruzamento também. Então o Paysandu hoje, ele bateu na cara do torcedor dele. O Paysandu brincou com a gente. Aí amanhã, sabe o que vai acontecer amanhã? Bora pagar o transfer ban. Torcedor bicolor, torcedor do Papão. Você é o fiel bicolor. Bora, ajude o Paysandu a se livrar dessa dívida, né? Vamos fazer isso com a gente. A diretoria não sei se vai ter peito para assumir a responsabilidade e dizer não, vou pagar o transfer ban. Eu não vou dar mais esse motivo de chacota para o meu torcedor, que é a gente fazer a dívida e o torcedor pagar. Cara, eu tô muito chateado com esse resultado do Paysandu. O Paysandu agora, a próxima partida do Paysandu é na Arena Condá contra Chapecoense. O Chapecoense empatou fora nessa rodada. O Chapecoense empatou fora. Vai receber o Paysandu, se eu não me engano, domingo às 17 horas. No próximo vídeo eu vou dar esmiuçado esse compromisso do Papão da Curuzu para vocês. Mas a minha cabeça ainda está quente desse resultado. Resultado esse que, para mim, tirou todas as pretensões de acesso do Paysandu. A gente não sobe mais. Paysandu não sobe mais. Paysandu hoje decretou o seu campeonato. Vamos brigar para não cair o campeonato inteiro. Torcedor bicolor, prepare seu coração, porque o Paysandu ainda vai vamos dizer assim, ainda vai testar muito o nosso coração daqui até a 38ª rodada, quando termina a Série B. Vai, porque se demorar muito a pagar esse transfer ban, não vai ter jogador para contratar. O Paysandu vai ter que trazer jogador de fora. E de fora tem aquele jogador que não se adapta, porque ele não é desse país. É uma cidade cuja língua é diferente, a comida é diferente, a cultura é diferente, certo? Muitas das vezes o jogador sente até depressão quando se
depara num ambiente assim completamente estranho. Então não significa que contratar um bom jogador de fora vai dar certo. Significa isso. Então a gente vai ter que ter muita paciência, muita persistência, porque o torcedor do Paysandu hoje ele vai passar por maus bocados. Se já não estava passando, né? Porque nosso pequeno rival está brigando por acesso. Nós temos que ser realistas aqui. A maré pode mudar para eles, assim que pode mudar para nós? Pode. Mas no momento, se a gente for olhar hoje, nosso pequeno rival ele está brigando por acesso. Está brigando por acesso. E lembra nos meus vídeos anteriores que eu falei da escrita desse campeonato? Quando o Remo ganha, o Paysandu perde. Quando o Paysandu perde, o Remo ganha. Quando o Paysandu ganha, o Remo perde. Quando o Remo perde, o Paysandu ganha. A escrita desse campeonato está sendo essa. O Paysandu não está ganhando e o Remo ganhando. O Paysandu também não está perdendo e o Remo perdendo. Parece coincidência, parece assim, superstição, mas não é. Se você for prestar atenção, eu falei naquele jogo passado do Paysandu, eu disse, a cadela de peruca perdeu, bora manter a escrita. Eu tô confiante que perder a gente não vai. Perder nós não vamos. Ou a gente vai empatar ou a gente vai ganhar. Eu falei no meu vídeo passado. Quem está acompanhando o canal sabe. Então o Paysandu hoje, ele deu uma tapa na cara, sabe, do torcedor dele. Paysandu, o clube, os jogadores, a instituição Paysandu puxou o tapete do seu torcedor hoje. Torcedor que foi para lá pegar chuva, torcedor que foi para lá 9h30 da noite, pagou ingresso, numa segunda-feira, saiu do trabalho, foi ver o jogo. Amanhã, acorda cedo, vai trabalhar. Vai trabalhar com 5 dedos na cara, ó. Um tapão bem dado pelo próprio Paysandu na nossa cara. Isso que o Paysandu fez com a gente. Eu não vou entrar no mérito aqui se eles queriam, se não queriam. Porque eu vi 2 clubes, Paysandu e Vila Nova. Ganha quem quer mais ganhar. E eu não vi o Paysandu querer mais do que o Vila Nova. Eu não vi. Eu não vi. Porque se quiseram mais do que o Vila Nova, ficou só na vantagem. Porque no futebol, no futebol, infelizmente, eu não vi essa vontade toda do Paysandu de sair da zona do rebaixamento. O Paysandu deveria estar feliz. O time do Paysandu deveria estar radiante por ter a possibilidade de sair dessa zona maldita. Mas não foi o que se viu em campo hoje. Se viu um time agoniado. Se viu um time que a bola queimava no pé. Se viu um time desorganizado em certos momentos em campo. Tanto que tiveram momentos do jogo em que o Vila Nova foi melhor do que o Paysandu. O primeiro tempo foi isso. Parte do segundo, o momento do segundo tempo também aconteceu. Então, cara, pra mim não me exceder mais aqui, o vídeo tá quase chegando a meia hora, eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Eu vou ficando por aqui. Eu queria que você, torcedor bicolor, né, deixasse seu like. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações, né? Ative o sininho para as notificações. Compartilhe o vídeo, como eu falei, faça com que esse vídeo chegue na diretoria, chegue nos torcedores, no treinador. Eu sei que a gente lá dentro, a gente é pouca coisa, a gente é só um torcedor. Mas o descontentamento da torcida tem que chegar nesses caras, para eles saberem o quanto de prejuízo eles nos causam.
né? Não com a derrota, não com o empate, muito menos com a vitória, mas com a forma com que eles entram em campo. Porque tem muito torcedor que é como eu, por exemplo, que acompanha esse clube desde quando é pequenininho, desde quando é molequinho, que vibra com a vitória, que sofre com a derrota, mas são situações do esporte. Agora você vê uma equipe, né, que já entra com futebol de derrotados, né, já entra com futebol de quem não tem esperança, é o que dói mais. É o que dói mais. Aí quando a gente vê a diretoria também, que não se mexe, uma diretoria que é omissa para certas situações, a gente acaba se frustrando. Então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui.